Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos na quarta e última parte do livro, que fala de esperanças e consolações, que tem 2 capítulos, e nós estamos no capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros, ou seja, quando retornarmos à pátria espiritual, iremos colher o que aqui plantamos. Se plantamos o bem, colhemos os gozos, as bênçãos. Se plantamos o mal, colhemos os sofrimentos, as penas, não é? Vejamos, então, que nós estamos no final do subitem penas temporais. E vamos para a última questão deste subitem, que é a 989, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: há pessoas que, embora não sejam realmente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que as cercam. Qual para elas a consequência disso? Quer dizer, elas não são más, mas são amargas às vezes. Não é? Então, tudo fica difícil, tudo é um problema. Tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que a cercam. Qual para elas a consequência disso? Respondem os espíritos. Essas pessoas certamente não são boas. Interessante, né? Porque Kardec pergunta, embora não sejam realmente más, os espíritos respondem. Essas pessoas certamente não são boas. Por quê? Porque tornam infelizes aqueles que a cercam. E expiarão suas faltas pela visão daqueles a quem infelicitaram, cuja presença constituirá para elas uma reprimenda. E onde está essa presença? Aqui também, não é? A própria consciência. Irá a consciência, porque está lá gravado e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aqui podemos ficar entregues, imersos no mundo dos sentidos físicos e muitas vezes nos enganando das mais diferentes formas. Mas ao retornar, tudo fica muito mais patente, muito mais claro. Certo é certo, errado é errado, eu fiz o certo, eu fiz o errado. Eu fiz errado com aquele, e fica lá, aquilo batendo na minha consciência, que está pedindo reparação para ficar em paz. Apenas a reparação leva a nossa consciência ao estado de paz. E é tudo que queremos, não é? Paz. E concluem dizendo, depois, em outra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Por quê? Porque por vingança de Deus? Não. Nós precisamos sentir o que fazemos aos outros para não fazermos mais. Tem um ditado que diz, pimenta no olho do outro é refresco. Não está ardendo tanto assim. Então a vida diz, olha, não está compreendendo bem. Vai sentir a pimenta no olho para descobrir que é péssimo jogar pimenta no olho do outro. E é didaticamente compreensível. Veja, é um recurso didático. A pessoa, às vezes, só aprende mesmo sentindo, não vai fazer mais. Quando perceber o grau de dizer assim, o grau de erro que isso significa. E passamos, então, ao novo subitem. Expiação e arrependimento. Questão 990, pergunta Kardec. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Quer dizer, ainda na encarnação podemos nos arrepender ou só nos arrependemos quando voltamos ao mundo espiritual? Resposta. No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal.
Então, vai acontecer fatalmente no estado espiritual, como dissemos um pouco antes. Mas, se, enquanto encarnados, e a doutrina espírita nos ajuda muitíssimo nisso, percebemos a diferença entre o bem e o mal e as consequências disto, porque nós sabemos o bem e o mal, mas e as consequências espirituais disso? A doutrina espírita nos esclarece bem sobre isso. Nós temos lá no livro O Céu e o Inferno, que já dissemos que vai ser o nosso próximo livro do Projeto 15 Minutos, os próprios espíritos vindo falar do que encontraram depois da encarnação. Aqueles que tiveram vidas onde não plantaram coisas boas e os sofrimentos que colheram ao retornar ao mundo espiritual, aqueles que plantaram coisas boas e vêm também contar do que colheram ao retornar ao mundo espiritual. Questão 991. Pergunta Kardec: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. É o que dissemos. A pessoa diz: desencarnado, retornou ao mundo espiritual, viu o tamanho do erro. Como eu pude fazer isso? Ai, estou tão arrependida, quero voltar, preciso reparar. Porque o arrependimento leva à necessidade de reparação. Erro, arrependimento, reparação. Não vivemos mais na tríade pecado, culpa, penitência. Penitência não leva a nada. Sofrimento, dor. Não é nem sofrimento, dor. Estava aqui. Em que reparamos? Nada. Erro, arrependimento, reparação. E aí seguimos adiante com a nossa consciência reparada, liberta. Voltando então, porque eles ainda não concluíram a resposta dos espíritos. O desejo de uma nova encarnação para se purificar, quando se dá o arrependimento no mundo espiritual, não é? O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e, por isso, aspira, deseja uma nova existência em que possa expiar as suas faltas. Questão 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Ou seja, ainda encarnados nos arrependemos. Bem melhor, não é? Vejamos a resposta. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar, já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Maravilha! Não precisamos deixar para a próxima. Se já nos arrependemos, já podemos trabalhar na reparação das nossas faltas. Ótimo isso, não? Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem, o espírito encarnado, pode sempre melhorar-se. Questão 993. Pergunta Kardec: não há homens que só têm um instinto do mal e que não são inacessíveis. Desculpa, vou repetir. Não há homens que só têm um instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Ou seja, fazem mal, e nem pensar, arrepender, faço, fiz e faria de novo. Desse tipo. Existe? Infelizmente, existe. Então, ele está perguntando, não há homens, espíritos encarnados, em que tem esta tendência ao mal e que não têm acesso em si mesmos ao arrependimento? Resposta dos espíritos: já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Então, não tem essa do inacessível ao arrependimento. Uma hora lá, porque ele é imortal, uma hora lá ele vai se arrepender, ok? Vai se tornar acessível. Já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem
em outra existência. E é por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta, uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão, conforme os seus desejos. Vamos todos, é a lei do progresso, não é? Todos progrediremos até a pureza, mas isto pode levar menos tempo ou mais tempo, mais encarnações ou menos encarnações, depende apenas da nossa vontade. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido o do mal numa existência anterior. Exato, fulano é tão bom, maravilhoso. Sim, já viveu lá o estado de imperfeição, porque o mal é a imperfeição, ok? 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? O homem perverso não reconheceu durante a vida suas faltas. Quando ele desencarna, reconhece? Certo que reconhece? Resposta: sim. Sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. Sente. Por quê? Porque suas vibrações são baixas, muitas vezes sombrias, muitas vezes trevosas. E isso se dá devido às escolhas que fez, ao mal ao qual se dedicou em vida. Não é? Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Isso é muito importante. Desencarnou, viu o mal que fez, mas isso não quer dizer que imediatamente vai se arrepender. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos porque passam lá no mundo espiritual, mesmo assim. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. Isso quer dizer que todo mundo vai para uma reunião mediúnica? Não, de jeito algum. Isso quer dizer que o nosso exemplo é visto pelos invisíveis. E o nosso exemplo é uma forte, poderosíssima recurso, melhor falando. O nosso exemplo é um poderosíssimo recurso de evangelização. As palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, vamos aqui ainda. Está aqui. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. Então, se trabalhamos no bem, somos nós, vamos dizer assim, como Paulo diz, não é? As cartas vivas do Cristo. 995, pergunta Allan Kardec. Haverá espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Não se importa, eu quero porque quero. Os imaturos, sim, não é? Não, eu quero. E aí, você vai ter uma consequência? Não, eu quero isso agora. Não vou pensar agora na consequência. Eu agora quero isso. Lembramos da ópera Fausto? Do homem que vendeu a sua alma ao diabo. Sabia que entregou a alma ao diabo, mas vendeu a sua alma. Por quê? Porque queria ali aqueles prazeres imediatistas, imaturidade. Não pensou, não se importou com as consequências. Haverá espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Resposta: há espíritos que não se ocupam de outra coisa, que não se ocupam de coisa alguma que seja útil. Estão na expectativa.
quer dizer, o que vier para eles de bom, é isso que eles querem. Mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente. E, como em tudo deve haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Amanhã nós vamos reler, porque agora vamos ter uma pergunta que é continuação dessa. Continuamos amanhã. Hoje fomos aqui até 995 com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.